Esses exercícios que nós vamos fazer aqui, eles são ponto base norteador para a questão dos, E eu não quero para ter feito dos esses exercícios. questionários, tá ok? Por isso nós vamos resolver alguns exercícios aqui. E alguém anotou que era para ser feito na aula passada? É exercício mesmo ou ia entrar em corrente alternada? Porque eu acho que se brincar era para a gente fazer exercícios, não era? Era exercício. Exercício? Então, beleza. Exercício. Então, beleza. Era a Então, continuação dos exercícios. beleza. Então, anotem para mim que na próxima aula vai dar, deixa eu ver aqui, por favor, dia 24, eu entro em circuito CA, tá bom? Ok. Beleza. Quem quiser pode printar esse circuito ou então pode escrever. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem. Que aí eu vou começar. Na hora que vocês estiverem prontos, podem me Pronto. falar. Tá pronto? Então, beleza. Então, vamos lá. Pronto, pode ir. Seguinte, pessoal. Esse exercício aqui, eu tirei do livro do Sadico, que é um livro... Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Que é um livro de ensino superior, tá? Para as áreas de engenharia elétrica, automação, software e computação, tá? E o que aconteceu? Ele pede para que eu ache o valor de I nesse circuito. Tem gente que fala assim, professor, eu posso usar a lei dos nós? Pode usar a lei dos nós. Posso usar a lei das malhas? Posso, pode usar a lei das malhas. Para este caso aqui, eu vou usar de início a lei dos nós. Então, eu vou falar que eu tenho uma corrente circulando aqui, chamada de I1, e uma outra corrente aqui, que eu vou chamar de I2. Muito bem. O que acontece? Então, eu tenho duas malhas. Eu tenho duas tensões de 50 e 30 volts, respectivamente, e eu tenho três resistências de 10, 12 e 40. Muito bem. Então, eu vou começar aqui pela malha 1, onde circula a minha corrente 1. Eu vou começar com 10 aqui. Então, fica... Lembrando que V é igual a RI. Então, a tensão nesse ponto vai ser a resistência, que é 10, vezes 1. Mais, vem aqui 12, e 1, menos e 2. Vem, toca no mais 30. E depois ela vem e toca no menos 50. E isso vai me dar 0. Então fica Professor, 10 em 1. só, Pois não? só cortando aí rapidão. Sim, No pois não. caso aí, o 30, ele não tem que dividir pelo o I1 e I2, não? Por quê? Porque lembre-se que a lei das malhas é o quê? A tensão em cada ponto
é igual a R vezes I. Como aqui já é a tensão de 30, pela lei das malhas, que é a soma de todas as tensões, então já é a tensão, a própria tensão que você está tendo aqui, ok? Tá ok, entendi. Beleza. Então fica 10 e 1 com mais 12 e 1, 22 e 1. Menos 12 e 2. E aqui vai ser o quê? 30 menos 50 menos 20. Passo para a igualdade, fica 20 positivo. E eu achei a minha primeira equação, que vem da minha primeira malha. Beleza. Agora, eu vou pela minha segunda malha. Vou começar aqui no 40. 42. Ela vem toca no menos 30 primeiro, porque eu adotei ela no sentido horário. Ela sobe. Vai ficar o quê? 12. Agora vai ser o quê? I2 menos I1. Eu fecho a malha e dá 0. Beleza. Agora eu tenho que resolver aqui algebricamente. Fica 42 mais 12 e 2, fica 52 e 2. Menos 12 e 1. E o 30 que está negativo aqui passa para o outro lado o quê? Positivo. Fica 30. Como o meu I1 veio primeiro aqui nessa primeira equação, eu posso multiplicar tudo isso aqui por menos 1 para deixá-lo positivo. Então aqui fica 12 e 1 menos 52 e 2. Melhorar aqui, peraí. E fico igual a menos 30. E eu tenho aqui a minha segunda equação. Beleza. Então, eu tenho duas equações com duas variáveis. E eu posso escrever num sistema linear, dessa forma. 22 e 1 menos 12 e 2 igual a 20. Beleza. Agora, embaixo 12 e 1 menos 52 e 2 igual a menos 30. Beleza. O que eu tenho que fazer num sistema linear com duas incógnitas, que é I1 e I2, com duas equações? Eu tenho que, pelo menos, eliminar uma delas. Eu quero eliminar, nesse caso, I1. E isso aí eu posso fazer dessa forma. Por quê? Eu analiso o meu
coeficiente ou o meu, perdão, meu coeficiente que está junto da minha variável. Olha o que eu vou fazer. Para eliminar esse com esse, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui por menos 12, toda a equação. E embaixo eu vou multiplicar por 22, porque eu quero eliminar I1. Quer ver só? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Calculadora, beleza. Eu vou fazer 22 vezes 12, vai dar 264. Então vai ficar assim, ó. O sistema vai ficar assim. 22 vezes menos 12, menos 264. E 1. Menos com menos, mais. 12 vezes 12, 144 e 2. Doze vezes 20 dá menos 240. E eu tenho a minha primeira equação. Agora, eu vou fazer aqui embaixo. 22 vezes 12 dá 264 e 1. 22. Agora fica 22 vezes 52. Deixa eu fazer aqui. Vai dar 1144. Vou colocar aqui menos 1000. Espera aí. Menos 1144. E 2. E aqui, 30 vezes 22 vai me dar 660. Menos 660. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar as equações de cima com a de baixo. Menos 264 com mais 264, zero. Aqui fica menos 1144 mais 144 dá menos 1000. E 2. Melhorou. 240 mais 660 vai me dar 900. Menos com menos, mais. Dá menos 900. Então, meu I2 vai ser 900 dividido por 1000. Porque menos com menos já vai cancelar um do lado do outro, vai ficar positivo. Quando eu faço isso aqui, o meu I2 dá 0,9 amperes. Beleza. Achei 0,9 amperes. Professor, como é que eu acho o meu I1? Você pode jogar numa dessas equações, ou de cima ou de baixo, mantendo o quê? O lado original sem multiplicar por 12. Eu vou fazer na de baixo. Eu vou pegar 12 e 1. E no lugar de I2, eu substituo por 0,9. Então, aqui 52
vezes 0,9 igual a menos 30. Beleza. Deixa eu fazer aqui. 52 vezes 0,9. Vai dar... Peraí. 52 vezes 0,9. Vai dar 46,8. 12 e 1 menos 46,8 igual a menos 30. Beleza. Então, agora eu tenho uma variável com dois termos independentes. Então, deixo 12 e 1 aqui. E faço o quê? 46,8 passa para o outro lado positivo. E o menos 30. Então, fica 46,8 menos 30. E vai dar 16,8. Positivo. Então, meu I1 vai ser 16,8 dividido por 12. Então, meu I1 vai ser, vou fazer aqui, 16,8 dividido por 12. Dá 1,4. Dá 1,4 amperes. Beleza. Achei o valor das minhas duas correntes. E aí, vem a questão. Professor, qual então será o valor de I nesse caso aqui? O valor de I, como ele está passando entre os dois nós, vai ser a diferença de 1 menos I2. Então, I, neste caso, vai ser I1 menos I2. Então, I vai ser 1,4 menos 0,9. Então, meu I vai ser 0,5 amperes. Beleza. Mas, professor, e se porventura surgir uma questão, como tem no questionário, falando sobre a potência dissipada no resistor aqui do meio? Você vai entender que potência dissipada é igual a RI quadrado. Beleza. Então, qual que é a resistência que está passando aqui a minha corrente I? De 12. Então, você vem, coloca 12. E a corrente 0,5 elevado ao quadrado. Quando você faz isso, você vai entender que a potência dissipada, deixa eu fazer aqui, potência dissipada, 0,25 vezes 12 dá 3. Vai ser 3 watts. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Entendi. Beleza. Quem quiser pode copiar aí que eu vou tomar uma água aqui. Enquanto isso, pessoal, eu tomei uma água aqui, eu vou no filtro,
Eu vou pegar mais água enquanto vocês estão copiando aí. Só um instante.
Bom, todos copiaram? Já. Beleza. Vocês entenderam isso aqui? Eu ia fazer de outra forma, porque eu não conhecia esse método de resolver sistemas, senão adiantou muito. Você achou complicado de multiplicar Não, um número achei por outro? bem mais simples do jeito que eu ia fazer. Eu ia isolar isolar uma Ou em incógnita e dois, substituir na outra. Não, eu acho até E melhor demorar assim. mais. É porque Não, eu depois demorar. você tem muita fração, tem muita conta para você fazer. Beleza? Entendi. Então, agora eu vou pegar esse circuito aqui e vou fazer pela lei dos nós, tá? Quem quiser pode copiar aí. Pronto. Pode, então? Então vamos lá. Seguinte, pessoal. O que que acontece? Eu tenho um circuito aqui de 10 e 6 volts, mais esses 6, vocês estão vendo aqui, ele está com a polaridade invertida. Eu tenho 2, 8 e 4. E vou usar a mesma tática que o exercício utilizou. Como que eu vou fazer? Eu vou falar que aqui eu tenho um nó, chamar de A, onde a corrente 1, se eu adotar aqui que ela está chegando, ela vai fazer o quê? Desfazer em 2 e em 3. Então, o que que eu tenho que pensar? Que o meu I1 é igual a I2 mais I3, onde, de acordo com a primeira lei de Ohm, I é igual ao quê? Variação de tensão dividido pela resistência que ela está passando. Beleza. Então, isso aqui eu vou aplicar à lei dos nós. Como que eu vou fazer? Desse nó A, eu vou chamar aqui de VA e vou adotar a ponta da seta como parte positiva e a rabeira dela como a minha variação de tensão negativa. No meu I1, como vai ficar? Vai ser VA menos 10 VA menos 10 dividido pela resistência, que é 2. Igual. O meu I2, ele vem aqui para baixo, e eu sei que se eu aterrar o meu circuito, a diferença de potencial aqui vai ser o quê? Nula, é zero. Então, ele toca primeiro aqui em zero, a rabeira da seta da corrente é VA, então fica 0 menos VA,
dividido pela resistência que ele está passando, que no caso aqui é 8. Beleza. Agora, o meu I3. Ele vem, toca primeiro no -6. Vem em -VA. E passa pela resistência de 4. E eu tenho aqui a minha equação. Deixa eu melhorar esse 8 aqui, peraí. Eu tenho a minha equação da minha lei dos nós. Como eu disse, a vantagem da lei dos nós é que ela não é tão trabalhosa, em compensação com a lei das malhas. Dependendo do caminho que você for calcular, ela se torna mais trabalhosa. Mas, o que eu tenho aqui? Eu tenho frações. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Para achar o número em comum entre eles, para que eu possa sair de fração. Então, eu pego 2, 8 e 4. E começo a divisão por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. E 1 repete. Por 2. Repito, 1. 2 dividido por 2, 1. E desce 1. Então fica 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, o meu número é o número 8. Então, eu venho. Espera aí. Deixa eu fazer um outro jeito. Assim. Aqui fica 8. Aqui fica 8. Aqui fica 8. Então, vem. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes esse número. Fica 4 VA menos 10. 8 dividido por 8, 1. Vezes menos VA menos VA. 8 dividido por 4, 2. Multiplica aqui em cima. Fica 2 vezes menos 6, menos 12. Menos 2 vezes menos VA fica menos 2VA. E eu achei a minha equação. Como? Agora eu posso simplificar todas as frações. Então fica 4 vezes VA fica 4VA. 4 menos 10, 40. Menos 40. Igual. Menos VA. Menos 12. Menos 2VA. Certo? Eu vou pegar as questões que estão, os termos que estão com variável e os termos que estão o quê? Isolados. Então fica aqui, ó. Menos VA com menos 2VA, menos 3VA. Passa para o outro lado, fica o quê? Mais 3VA. Então fica 4VA
mais 3VA. E aí fica 40 positivo, vai para lá, né? 40 menos 12, que dá o quê? 28. Então aqui fica 7VA igual a 28. Então fica VA é igual a 28 dividido por 7, que dá 4 volts. Beleza. Achei aqui a minha tensão. E aí fica aquela pergunta. Ah, professor, e se eu quiser achar a minha corrente I1, por exemplo? Você sabe que I1 é VA menos 10. É só substituir. Então fica o quê? I1 é VA menos 10. VA você sabe que é 4. Menos 10 dividido por 2. 4 menos 10 menos 6 dividido por 2. Então, meu I1 é igual a menos 3 amperes. Menos 3 amperes. Beleza. Agora, se eu quiser achar o meu I3, por exemplo, eu sei que I3 é menos 6 menos VA. Então, I3 é igual ao quê? Menos 6 menos VA, que é menos 4, dividido por 4. Então, dá menos 10 dividido por 4. E vai dar 2,5. Dá menos 2,5. Que remédio? Amperes. Não. Espera aí que eu tô vendo a aula aqui, só um instante, tá? É porque eu não sabia que É tinha só que tomar desabilitar o número. microfone para mim, por favor, pessoal. Aí não precisa nem você substituir aqui no I2. Você pode entender que I1 é igual a I2 mais I3. O meu I1 eu achei que é menos 3. O meu I2 é o que eu quero achar. E o meu I3 é menos 2,5. Quando eu passo 2,5 para lá, ele vai positivo. Então, fica que o meu I2 é igual a menos 0,5 amperes. Aí fica aquela questão de novo. Professor, se minhas correntes deram negativas, significa que eu fiz conta errada? Não. Significa que o sentido que você adotou, ele não é o sentido real da corrente, que ela vai o quê? Percorrer o circuito. Ela vai vir aqui do 10 e vai vir fazer esse trajeto em azul. O I1 vai vir aqui, vem aqui I2 e para cá que vem o I3. Ok? I1. É assim que vai ser. Ok? Quem quiser pode copiar.
Professor, uma dúvida. Pois não, pode falar. Você estava me falando aí a respeito do sinal. Se o sinal for negativo, é o sentido real ou convencional da corrente? Não, sentido. Se ela der negativo, como foi o fato aqui, Aham, significa que o sentido que você adotou, como foi o caso aqui, dela vir aqui para cima, não é o certo. sentido real dela. O sentido real dela é vir de baixo para cima, tá? Ah, tá. O valor está correto. Mas Uhum, aí o que que acontece? Se você um dia pegar o multímetro e der negativo, né, você já sabe que o sentido da corrente é o contrário, tá ok? Se você, por exemplo, aqui adotasse para resolver aqui a lei das malhas, por exemplo, e adotasse o sentido anti-horário, o sentido horário, perdão, vamos supor assim, e desse negativo, significa que a corrente está fazendo o sentido o quê? Anti-horário, ok. beleza? Beleza. Porque assim, direto eu meço aqui, né, alguns carregadores meus aqui, e aí eu coloco no negativo e no positivo, aí realmente dá essa alteração. Sim, é só o sentido real dela, tá? Uhum, perfeito, Beleza? obrigado. Por nada. Mais alguém, pessoal? Podemos fazer um último aqui? Todo mundo já terminou aqui? Já. Já, né? Quem quiser, copia esse daí. Vamos fazer mais um para encerrar.
Outra dúvida, professor. Pois não, pode falar. Eu tô olhando aqui que tem essas duas cargas, assim, duas baterias, né, por exemplo. Sim. Você poderia me dar alguns exemplos de circuitos que utilizam esse tipo de, de arranjo? Porque, assim, geralmente é só um, né? Só uma bateria, por exemplo, alimentar um circuito. E aí, no caso, é duas e ainda uma está invertida. Tem algum exemplo de aplicação real no nosso meio? Não, isso aqui mesmo é só para você ver como que funciona a polaridade. Se você quiser uma bateria desse tipo aqui, você Uhum. pode utilizar a bateria de carro que ela é de corrente contínua. Nesse caso aqui mesmo, é só para você ver talvez quanto que um resistor pode dissipar, alguma coisa aqui do tipo, mas aplicação real assim muito, muito difícil. Tanto é Ah, que, tipo, quando você vai para a indústria, né? Muito se fala a questão do motor de corrente contínua, mas o que nós mais utilizamos lá é o corrente alternada, né? Porque o uhum. corrente contínua ele é mais caro, ele exige uma maior atenção com relação à manutenção. Então tem muitas dessas coisas. Porque querendo ou não, para você passar por um circuito CA, você tem que entender como que funciona o circuito CC, certo? Uhum. Para depois passar para quando você tiver um circuito misto com capacitores, indutores e resistência. Aí a gente pega o RLC, beleza? Beleza. Pode continuar aqui então? Pode fazer aqui? Pode sim. Beleza. Então é o seguinte, eu tenho este circuito aqui e vou fazer ele pela lei dos nós. Eu vou falar que esse nó aqui é o meu B. Eu vou falar que tem uma corrente aqui, está chegando, que é I1. Não precisa se preocupar, não. Ela entra nesse nó, sai I2 e sai aqui I3. Muito bem. Então, se é pela lei dos nós, eu vou equacionar da seguinte forma: I1 é igual a I2 mais I3. Então fica, aqui eu vou chamar de VB. Então, adota o sentido da seta, a ponta dela como positivo. Entra primeiro o quê? VB menos 60 dividido pela resistência de 12 igual o I2. A ponta chega aqui no zero primeiro, então fica 0 menos VB dividido por 12 também. Mas, só que aqui no caso ela vai tocar menos primeiro, pode ser sim, menos 24, menos VB, dividido por 6.
quem quiser fazer o MMC, isso aqui vai dar 12, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Se eu quiser pular o MMC, eu posso fazer isso. Mas eu vou usar uma técnica aqui que facilita muita coisa, que é multiplicar todas essas equações aqui por 12. Por quê? É o maior número e quando você está vendo, ele tem duas, ele repete duas vezes, tá? E 6 também é um múltiplo dele. Então, vou multiplicar aqui. Fica 12, que multiplica VB menos 60. Dividido por 12. Fica aqui. Menos VA, que é 0 menos VB, né? Perdão. Menos, 0 menos VB fica menos 12 VB dividido por 12. E aqui fica menos 12. E vai multiplicar menos 24 com menos VB. Dividido por 6. Beleza. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui frações. E o que que eu posso fazer? Já que eu multipliquei, posso cancelar tudo. 12 por 12. 12 por 12. E 12 por 6 dá 2 aqui em cima. Beleza. Então, fica aqui. VB menos 60. Menos 60. Menos VB. E fica menos 2, que multiplica menos 24, menos VB. Legal. Então fica aqui, VB menos 60. Menos VB. Mais 48. Menos com menos, mais 2 VB. Então fica, aqui fica VB com mais 2 VB, fica VB, certo? VB. VB menos 60. É menos VB, mais 2 VB fica VB. Mais 48. Certo? E aí pergunta a vocês, se o VB passar para cá ou esse aqui passar para cá, quanto que vai dar o VB? Vai dar 0. Isso. Beleza? Então, neste nó aqui, a minha tensão vai ser o quê? 0. E se ele pergunta aqui, a potência dissipada nos resistores? Qual que é a minha tensão aqui, pessoal? Pega aqui, ó. I. A minha tensão em I3 é o quê? É menos 24
menos 0, que dá o menos 24, dividido por 6. Aqui vai dar o quê? Menos 4 amperes. Se eu quiser saber a potência dissipada aqui, como que é? Potência dissipada é RI quadrado. Beleza. RI quadrado. O meu R aqui é 6. E quanto que é o meu I? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 6 dá 96. 96 watts. Beleza. Ah, professor, eu quero saber a resistência aqui nesse 12 aqui, nesse aqui, ó, meu I1. O meu I1 é o quê? Menos 60. VB é 0, é menos 60 dividido por 12. Isso aqui dá o quê? Menos 5 amperes. Então, qual que vai ser a minha resistência, a minha potência dissipada nesse resistor? Potência dissipada vai ser R, que é o meu 12, pela minha corrente ao quadrado, que é menos 5 ao quadrado, ou 5 ao quadrado, porque todo número positivo ou negativo elevado ao quadrado dá um número positivo. Então, vai ser 25 vezes 12, que dá 300 watts. Ok? 300 watts. Beleza. Certo? Todo mundo entendeu? Parar aqui a gravação.